Certo, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de programação. Vamos inicialmente rever aquela última linha que a gente digitou na aula passada e vamos entender como é que funciona a estrutura de objetos do Small Basic. Bem, primeiro vamos, como eu disse, repetir aquela última linha que nós fizemos semana passada, aula passada. Vamos comigo, me acompanhe. Text window, como eu disse antes, não precisa completar a sentença, porque aqui embaixo já vem o texto selecionado. Você pode apertar Enter ou apertar a próxima sequência, que seria ponto. Eu vou apertar o ponto, text window ponto write line. Como disse, já apareceu antes. Eu posso apertar, por exemplo, Enter, que ele vai entrar. Abre parêntese, abre aspas, e aí podemos escrever uma mensagem. No caso, vamos utilizar o Olá Mundo, sendo que você pode escrever o que bem entender aqui. O Olá Mundo vai ser nosso exemplo. Bem, vamos entender agora o que nós fizemos. Isso aqui já é uma escrita de um programa. Isso aqui já é programação. Pode ser bem simples, pode ser, para quem olha assim, pode ser apenas um texto, mas se analisarmos bem, nós vamos entender exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Bem, a primeira linha aqui, o text window, ele na verdade ele é o que a gente chama de objeto, ok? A primeira parte aqui do nossa linha de comando. O objeto seria, vamos dizer assim, o local onde você vai encontrar os comandos. Text window seria o que? Seria, na tradução literal, a janela de texto. Então eu quero o comando da janela de texto. A janela de texto é o objeto. O objeto pode ser também a janela gráfica, pode ser os controles. Então existem N objetos que a gente poderia citar, mas seriam os dois que a gente mais usaria aqui. Os três, né? Os controles, a janela de texto e a janela gráfica. Quando a gente digita o ponto entre a janela de text window e entre o white line, temos um ponto. Quando a gente digita o ponto, a gente está chamando o comando ou a operação, né? Cada um usa uma expressão diferente, que seria o white line. O white line seria a operação dentro da janela de texto. E quando a gente abre parênteses ou bota igual, a gente está deixando um valor. Quando a gente abre, no caso a gente abriu parênteses aqui, a gente está inserindo um valor dentro, certo? Então tudo que estiver dentro de um parênteses é o valor daquele comando, aquela operação que você está executando. Que no caso aqui, write line, a tradução literal seria escrever linha. Ok? Então na janela de texto, escrevo a linha. Aí que linha é essa? Essa linha vai estar dentro do parêntese. Ok? Quando eu boto aspas, quer dizer que eu estou inserindo um valor. Aspas é um valor qualquer, independente do que esteja já programado no computador. Quando eu boto uma palavra entre aspas, ele vai simplesmente operar com aquilo que eu coloquei. Se eu botar o Olá Mundo, o valor whiteline vai ser Olá Mundo. E ele vai interpretar, por estar entre aspas, que esse é o valor que eu quero. Ok? Aspas seria usado basicamente para escrever texto na linguagem de programação. A maioria delas, pelo menos, é assim. Estou inserindo um valor de texto, um valor de string, né? Depende do contexto que a gente está usando. Mas, como a gente está dando uma aula básica, então vamos dizer que chamar isso aqui apenas de valor de texto, ok? Seria o Olá Mundo. Então nós temos o objeto, o operador ou o comando e o valor. É basicamente com isso que a gente já constrói um programa. Partindo desse princípio, a gente já pode realizar algumas modificações aqui. Se text window é objeto e whiteline é um dos comandos que a gente tem, né? Nós podemos, por exemplo, chamar. A gente pode chamar também propriedades. Vamos trabalhar também com as propriedades. Vamos conhecer outros operadores aqui. Eu vou clicar aqui do lado de text window e apertar Enter.
ok? Vamos continuar usando o objeto TextWindow para a gente entender melhor como é que funciona essa questão de botar valores. Text window, ponto foreground color. Normalmente quando você escreve fore, né, F-O-R-E, ele já completa ali embaixo com foreground color. Se já tiver completando com você, tiver acesinho assim, né, escuro, você já pode botar igual. Comigo não foi, então pode apertar Enter. Igual, abre aspas. Bem, nesse caso eu preciso inserir um valor em inglês. Eu já vou te explicar por quê. Eu vou botar aqui red e fecho aspas. Antes de executar o projeto, eu vou te explicar exatamente o que eu fiz aqui. Eu novamente chamei aqui o objeto TextWindow, só que dessa vez eu chamei antes da palavra Olá Mundo. E trabalhei com essa propriedade aqui, foreground color, que é parecido com uma operação. Ok? WriteLine é uma operação, foreground color é uma propriedade. A diferença entre os dois é que a propriedade ela vai definir algo do objeto, ela vai trocar alguma configuração. Já a operação ela vai escrever alguma coisa, vai registrar, criar alguma coisa. A diferença é essa, mas ambos são chamados da mesma forma. Só que a propriedade ela tem que ser igual a alguma coisa. Então, foreground color é igual a red. Ou seja, ele vai ler esse valor em texto. Por que eu escrevi red? Porque a propriedade foreground color trabalha com a cor do texto, seria a cor da fonte. As letrinhas elas vão sair coloridas com o valor que eu escrevi aqui. É necessário escrever em inglês, nesse caso, porque o programa só vai interpretar as cores em inglês, porque é o idioma de origem dele. A linguagem de programação, né? Estamos trabalhando com a linguagem, que nesse caso é o Small Basic. O Olá Mundo vai vir logo em seguida. Como ele vem logo depois do foreground color, ou desse red aqui, ele vai ter que vir com essa propriedade. Então nós já estamos dando, vamos dizer assim, um sabor diferente ao programa. Vamos rodar o projeto para ver como é que ficou. Aperte F5 ou esse botãozinho de executar aqui. Vou apertar F5 porque é muito mais prático na programação você usar os comandos de teclado. É bom sempre se acostumar. Se reparar agora, viu que o texto da janela veio em vermelho, porque red em inglês é vermelho. Ok? Básico, simples, a questão de treino. E recomendo também dar uma refrescada em inglês. O inglês razoável já ajuda bastante. Ok, então nós já temos aqui duas formas diferentes de trabalhar com o mesmo objeto, TextWindow. Eu posso trabalhar com várias outras combinações. Existem as combinações das cores básicas, né? Você pode trabalhar com green, yellow, brown. No post do blog eu vou postar algumas cores do básico assim, e eu quero que você vá treinando com essas cores, para você já ir acostumando a lidar, a conhecer as palavras. E você pode variar os textos aqui, você pode escrever outras linhas embaixo, você pode incrementar o programa. Eu vou deixar você exercitar um pouco isso, ok? E depois que você terminar de usar as cores básicas, procura na internet que existe algumas cores diferentes, entendeu? Algumas cores mais luminosas, umas combinações um pouco mais enfeitadas. Você também vai encontrar uma tabela de cores muito interessante na apostila que está postado junto com a aula 1, lá no blog. Se você não conseguir achar a aula 1 no blog, ela está na seção escrita assim, aulas por categoria, lá em cima, logo na entrada do blog. Você clica lá e procura a aula 1 de programação, ok? Vai estar lá programação Small Basic, que você procura lá. Lá tem uma apostilinha muito interessante da Microsoft de Small Basic, e lá no final dela tem outras combinações de cores que seria interessante você já ir se acostumando. Eu vou encerrar por aqui a aula para vocês poderem treinar um pouco, e não deixe de pegar as outras combinações no blog para você já ir acostumando, ok? Nunca deixe de treinar, porque é só com a prática que a gente vai aperfeiçoando o programa. Só assistir a aula não adianta, tem que praticar, enfiar a cara. Tenta explorar outros objetos mesmo que eu não tenha falado aqui, entendeu? E antes de finalizarmos, vamos salvar
é claro, o nosso projeto aqui já para ir acostumando a lidar com a interface do programa. Salvar é muito fácil, tá bem na cara aqui, né? Já tem aqui salvar em português claro. Clicou no disquete. Aqui abriu para mim em documentos. Eu vou botar aula 2. Eu não vou usar mais, mas é mais para acostumar. E eu vou salvar. Você pode salvar na pasta que você bem entender. Lembrando que é bom ter um Windows básico para poder mexer com programação. Intermediário seria o ideal, mas Small Basic é para iniciante, a gente pode lidar com isso. E depois, quando quiser chamar de novo, é só clicar em abrir. Aí você pode conferir essa aula outra vez. Ele vai estar aqui, ok? Então, pessoal, é isso aí. Treinando. Então, um abraço e até a próxima aula.